Olá pessoal, vamos a mais uma questão de matemática do Enem 2020. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência de uma palavra em um dado texto com seu ranking. Ela é dado por frequência igual a A dividido por ranking elevado a B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de F, é possível estimar os valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre x e y é. Bom, as alternativas aí, vamos trabalhar então nesse exercício que trabalha com logaritmo, né? Vocês puderam observar aqui tanto as alternativas e no enunciado aparece então essa operação, logaritmo, então é em cima dela que nós vamos trabalhar. Vou retirar aqui primeiro algumas informações importantes, né, dessa questão. Então, primeiro, né, essa lei de Zipf, que ela é dada por frequência igual a uma constante A positiva sobre o ranking elevado a uma constante B também positiva. Outras informações que são importantes aqui é o seguinte, né, que x nada mais é do que log de R, e esse R é o ranking, e que y é log de F, e você sabe que o F é a nossa frequência dentro dessa lei de Zipf. Bom, como existem aqui, né, igualdades para esses logaritmos, o que a gente vai fazer aqui é aplicar logaritmo de ambos os lados dessa equação. Então, vou aplicar log no lado esquerdo, então vai ficar log de F, e vou aplicar log também, escrevi log desemendado, vou fazer desemendado. Log de A sobre R elevado na B. Lembra que acima de tudo, né, log é uma operação. O pessoal às vezes confunde, né, e fica um pouco receoso em aplicar logaritmo direto, porque tem muito a ideia de logaritmo ser uma função. Também é uma função, mas antes mesmo de função nós aprendemos logaritmo como uma operação. Então, o log de um número em certa base nada mais é do que um número real. Lógico, né? Respeitando toda a questão de domínio de logaritmo, né? Porque a gente sabe que tem algumas propriedades aí de logaritmo. E nós vamos utilizar elas para resolver esse exercício. Muito bem, então apliquei log de ambos os lados. E agora nós vamos começar a lembrar um pouquinho das propriedades de logaritmo, tá? Quando não aparece a base de logaritmo é porque é base 10, né? Saibam disso. Qualquer outra base, se não for 10, tem que ser indicada com um número menorzinho aqui embaixo, né? Então, quando eu quero, por exemplo, um log na base 2, aparece um 2 aqui embaixo. Quando nós omitimos a base é porque é base 10. E, excepcionalmente, né, nós temos uma base, que é a base neperiana, que quando nós aplicamos essa base neperiana no logaritmo, ou seja, log de E, nós escrevemos isso como ln, né, logaritmo natural. São essas as exceções. Quando não aparece a base explicitamente é porque é base 10. Bom, a primeira propriedade que a gente vai aplicar aqui é a propriedade em que o logaritmando é uma divisão. Então, quando eu tenho log de A dividido por B, eu escrevo isso aqui como sendo log de A menos log de B. Deixa eu apagar aqui e botar mais para frente. Não vai ter espaço aqui.
certo? Essa é a primeira propriedade. O logaritmo de uma divisão, nós podemos quebrar ele numa subtração. Então, o numerador desse logaritmando é o primeiro termo, seguido, né, do logaritmo do denominador. Então, essa é a primeira propriedade que a gente vai aplicar do lado direito. Então, dessa forma, nós vamos ter assim: log de f igual a log de a menos log de r elevado na b. Quebrei essa fração numa diferença de logaritmos. Essa propriedade foi aplicada. A segunda propriedade é quando o meu logaritmando está escrito como uma potência. Então, vou colocar aqui log, por exemplo, de a elevado na n. Eu separo isso daqui da seguinte forma. Não separo, mas esse expoente do a, ele vem para frente do logaritmo. Então, fica n que multiplica log de a. E por que eu relembrei essa propriedade? Porque nós temos aqui uma potência, que é o meu b. Então, por essa propriedade, esse b ele pode vir à frente do logaritmo. Então, eu fico aqui com log de f igual a log de a menos esse b que multiplica log de r. E o que nós vamos agora efetuar aqui? Substituição. Porque se você observou, nós temos um valor substitutivo para log de f. Quanto que vale log de f? Log de f vale y. Então, nós podemos colocar aqui o nosso y. Para log de a, nós temos alguma substituição? Não temos. Então, permanece log de a menos b, que multiplica log de r. Log de r também tem uma substituição, que é o nosso x. Então, aqui vai ser multiplicado por x. Portanto, né, a resposta, então, a relação que envolve esses logaritmos aqui, né, de x e y, em uma equação é y igual a log de a menos bx. Então, essa é a resposta desse exercício. Se você observou muito bem, é a alternativa A. Y igual a log de a menos b, que multiplica x. Com isso, finalizamos esse exercício.